Os princípios do combate blindado, desde sua concepção, sempre se equilibraram em três pilares fundamentais: poder de fogo, blindagem e mobilidade. Uma nação poderia priorizar um em detrimento dos outros, mas a eficácia no campo de batalha dependia de um balanço funcional entre os três. Na Segunda Guerra Mundial, a doutrina alemã priorizou de forma decisiva os dois primeiros pilares. Seus tanques, como o Panther e o Tiger, eram fortalezas móveis, projetadas com blindagem frontal espessa e canhões de longo alcance capazes de dominar o campo de batalha em confrontos diretos. Eram armas feitas para absorver punição, avançar e destruir o inimigo em duelos de longa distância, onde sua superioridade balística e proteção eram mais evidentes. Essa filosofia transformou os campos da Europa em um tabuleiro onde o peso do aço e o calibre do canhão pareciam ser os únicos fatores determinantes para a vitória. Para as forças americanas, que entraram no teatro europeu em larga escala mais tarde, competir diretamente nesse jogo de peso e espessura de aço representava um desafio logístico e estratégico. A resposta não viria de um tanque mais pesado, mas de uma filosofia de combate inteiramente diferente, materializada em um ramo específico de suas forças armadas, o comando de destroyers de tanques. A doutrina deste commando era radicalmente distinta. Ela não buscava o confronto direto, o duelo honrado de blindado contra blindado. Seu objetivo era a caça. A premissa era simples e letal: encontrar, atacar e destruir os tanques inimigos usando táticas de emboscada, velocidade e surpresa. Não se tratava de sobreviver a um impacto, mas de garantir que o impacto nunca ocorresse. Para que essa doutrina funcionasse, a mobilidade não era apenas um dos três pilares, era o pilar central, o fator que permitiria a aplicação de todo o resto. Essa necessidade se traduziu em um requerimento de engenharia único: a criação de um veículo que fosse o mais rápido possível no campo de batalha, armado com um canhão potente o suficiente para neutralizar os panzers alemães a partir de seus flancos e retaguarda, onde a blindagem era mais vulnerável. O resultado foi um veículo que sacrificava deliberadamente a proteção passiva em favor de uma velocidade sem precedentes. Um caçador de tanques que redefinia o conceito de mobilidade tática. Ele não foi projetado para liderar uma carga ou para manter uma linha defensiva. Sua função era outra. Era se posicionar rapidamente em locais inesperados, explorar brechas, contornar as forças inimigas e atacar onde elas eram mais fracas, desaparecendo antes que uma resposta pudesse ser organizada. Ele era a ferramenta perfeita para uma guerra de movimento, uma arma que transformava cada colina, cada floresta e cada curva de estrada em uma potencial armadilha mortal. Na guerra, velocidade não ganha sozinha. Mas ela decide quem escolhe o duelo, quem define o local e o momento do confronto. Em 1944, no coração da Europa, uma máquina americana fez disso a sua profissão. Seu nome, M-18 Hellcat. O ano é 1944. Nos meses que se seguiram aos desembarques do dia D, em junho, as forças aliadas romperam as defesas alemãs na Normandia e iniciaram uma ofensiva em larga escala pela França. A Operação Cobra, no final de julho, abriu uma brecha decisiva, permitindo que exércitos inteiros, como o Terceiro Exército do General Patton, avançassem de forma rápida e contínua em direção ao leste. A velocidade deste avanço era impressionante, cobrindo centenas de quilômetros em semanas, libertando cidades e vilas a um ritmo que superava as expectativas do alto comando aliado. Colunas blindadas e de infantaria motorizada se estendiam por estradas francesas, empurrando as forças alemãs em uma retirada constante em direção à sua própria fronteira. Contudo, este avanço rápido criava uma vulnerabilidade inerente. As linhas de frente eram fluidas e os flancos das colunas aliadas, frequentemente, estavam expostos por dezenas de quilômetros. A logística para sustentar tal movimento era um desafio monumental, com linhas de suprimento que se esticavam perigosamente desde as praias da Normandia. O cenário desta caçada mudava constantemente. Começava nos campos abertos e nas sebes traiçoeiras da França, passava por terrenos acidentados e florestas densas como as Ardenas, na fronteira com a Bélgica e Luxemburgo, e finalmente se aproximava das defesas fortificadas da linha Siegfried, na própria Alemanha. Cada tipo de terreno apresentava seus próprios desafios táticos e oportunidades para emboscadas. Para cada quilômetro conquistado pelos aliados, uma ameaça de aço se erguia. A Wehrmacht, embora em retirada, estava longe de ser uma força derrotada. Seus corpos blindados, as Panzerdivisionen, continuavam a ser uma força de combate letal, experiente e bem equipada. A estratégia alemã, forçada pela inferioridade numérica e aérea, adaptou-se a essa nova realidade. Em vez de tentar manter uma linha contínua, os comandantes alemães concentravam suas unidades de panzers para executar contra-ataques localizados,
violentos e rápidos. O objetivo era cortar as pontas de lança aliadas, atacar suas vulneráveis linhas de suprimento e infligir o máximo de dano possível antes de recuar para uma nova posição defensiva. Nesses confrontos, a principal ferramenta alemã eram seus tanques pesados e médios, como o Panzer V Panther e o Tiger, e eram veículos projetados para dominar o campo de batalha em engajamentos diretos, com blindagem frontal espessa, capaz de resistir à maioria dos canhões antitanque aliados, e armas de alta velocidade que podiam destruir um tanque Sherman a longas distâncias. Quando uma unidade de Panzers atacava uma coluna americana em marcha, o resultado podia ser devastador. Eles representavam um predador supremo neste ambiente, uma força capaz de paralisar um avanço inteiro com um único golpe bem-sucedido. Era um campo de batalha definido não apenas pela linha de frente, mas por um vasto e perigoso espaço operacional, onde a ameaça podia surgir de qualquer direção. Foi neste cenário de avanço rápido e perigo constante que o M-18 Hellcat foi chamado a operar, não como um tanque de linha, mas como um interceptador, um guardião dos flancos cuja principal missão era caçar os caçadores. A filosofia de combate blindado alemã, forjada nas vastas e brutais planícies da frente oriental, solidificou-se em torno de dois princípios intransigentes: blindagem pesada e poder de fogo avassalador. A experiência contra os tanques soviéticos T-34 e KV-1 no início da guerra ensinou aos engenheiros e estrategistas alemães uma lição custosa. A superioridade tecnológica era a chave para compensar uma eventual inferioridade numérica. A resposta alemã a este desafio não foi sutil. Ela se materializou em uma geração de veículos de combate que priorizavam a capacidade de destruir o inimigo a longas distâncias, enquanto resistiam ao fogo de retorno. A doutrina era clara: transformar cada tanque em uma fortaleza móvel, um ponto de ancoragem de aço no campo de batalha, projetado para engajar o inimigo de frente, absorver punição e dominar o duelo balístico. Dois veículos vieram a personificar este paradigma. O primeiro foi o Panzer V Panther. Concebido como uma resposta direta ao T-34 soviético, o Panther combinava uma excelente blindagem frontal inclinada, com 80 mm de espessura, e um canhão de alta velocidade KWK-42 de 75 mm com cano longo de 70 calibres. Esta arma era capaz de perfurar a blindagem de qualquer tanque aliado em serviço em 1944 a distâncias de combate padrão, muitas vezes além do alcance efetivo das armas inimigas. O Panther era uma arma de precisão letal, um predador projetado para caçar outros tanques em terreno aberto, onde seu canhão e sua proteção frontal lhe conferiam uma vantagem decisiva. A expressão máxima desta filosofia, no entanto, era o Panzer VI Tiger. Com suas 57 toneladas, o Tiger era uma força da natureza no campo de batalha. Sua blindagem frontal chegava a 100 mm de aço de alta qualidade, dispostos em placas quase verticais que o tornavam praticamente imune ao fogo frontal da maioria das armas aliadas. Seu armamento principal era o lendário canhão de 88 mm, uma adaptação da formidável arma antiaérea Flak 36, conhecida por sua precisão e poder de penetração devastador. A presença de um Tiger em combate era um fator tático e psicológico. As tripulações aliadas sabiam que engajar um Tiger de frente era uma sentença de morte. A doutrina de uso do Tiger era simples: encontrar o inimigo, parar, mirar e destruir, um após o outro, a partir de uma posição de superioridade. Em campo, esta abordagem se traduzia em táticas de combate muito específicas. As tripulações alemãs eram treinadas para manter a frente de seus veículos voltada para a ameaça, maximizando a eficácia de sua blindagem. Eles buscavam ativamente duelos de longa distância, criando zonas de morte onde seus canhões podiam operar com impunidade. No entanto, esta especialização em força bruta tinha seus custos. O peso extremo desses tanques resultava em uma mobilidade reduzida, especialmente em terrenos difíceis. Eram veículos mecanicamente complexos, exigindo manutenção intensiva e consumindo grandes quantidades de combustível, um recurso cada vez mais escasso para a Alemanha no final da guerra. Mais criticamente, enquanto a blindagem frontal era formidável, as laterais e a traseira eram significativamente mais vulneráveis. A velocidade de rotação de suas torres também era lenta em comparação com os tanques mais leves. Eram fortalezas projetadas para um tipo específico de confronto: o duelo frontal, direto e brutal. Qualquer desvio desse roteiro expunha uma fraqueza fundamental. Diante do paradigma alemão de força bruta, os Estados Unidos confrontaram um dilema estratégico fundamental. Competir diretamente em uma corrida por blindagem mais espessa e canhões maiores seria um jogo de alto custo e de resultados incertos. A logística de transportar tanques superpesados através do Oceano Atlântico em grande número era um desafio monumental. Além disso,
A capacidade industrial americana estava otimizada para a produção em massa de veículos mais padronizados, como o tanque médio M4 Sherman. Tentar igualar o Tiger ou o Panther, peça por peça, significaria sacrificar a vantagem numérica e a flexibilidade estratégica. A liderança militar americana sabia que a resposta não poderia ser uma cópia da doutrina inimiga. A solução teria que ser assimétrica, explorando as fraquezas alemãs em vez de confrontar suas forças de frente. A resposta veio de uma filosofia de combate radical, materializada em um ramo específico e altamente especializado das Forças Armadas, o Comando de Destroyers de Tanques. Criado oficialmente em 1941, este comando operava sob uma premissa que se opunha diretamente à doutrina de tanques tradicional. Sua função não era engajar em batalhas de linha de frente ou apoiar a infantaria. Sua única e exclusiva missão era buscar e destruir os veículos blindados inimigos. Para isso, foi desenvolvida uma doutrina que elevava a mobilidade de um atributo desejável para o princípio tático central e inegociável. A ideia não era construir uma parede de aço mais forte, mas sim criar uma arma tão rápida que pudesse contornar a parede, atacá-la de ângulos inesperados e desaparecer antes que o inimigo pudesse retaliar. Esta doutrina americana representava uma inversão completa da lógica alemã. Enquanto os Panzers eram projetados para sobreviver a um golpe, os destroyers de tanques americanos foram concebidos sob o princípio de nunca serem atingidos. A proteção de sua tripulação não viria de placas de aço com centímetros de espessura, mas da velocidade e da capacidade de se posicionar fora da linha de fogo do inimigo. A tática era a da emboscada, da caça em matilha. As unidades de destroyers de tanques eram mantidas em reserva, atrás da linha de frente, aguardando o momento em que uma concentração de blindados alemães fosse detectada. Ao receberem a ordem, sua função era se deslocar em alta velocidade para interceptar a ameaça, não de frente, mas pelos flancos, onde a blindagem dos Panzers era drasticamente mais fina e vulnerável. O plano de batalha era simples em seu conceito, mas exigia precisão e disciplina em sua execução. As unidades deveriam usar o terreno para se aproximar sem serem vistas, ocupar posições de tiro vantajosas, disparar uma série de tiros rápidos e precisos contra os pontos fracos dos tanques inimigos e, imediatamente após, recuar para uma nova posição oculta. Era um ciclo contínuo de atirar e se mover. Esta abordagem negava aos tanques alemães a sua principal vantagem, o duelo de longa distância a partir de uma posição estática. Ao forçar os pesados Panzers a girar suas torres e chassis para responder a ameaças que surgiam de múltiplas direções, a doutrina americana explorava sua lentidão e sobrecarregava suas tripulações, transformando sua força em uma desvantagem. A iniciativa era a chave. Quem se move mais rápido, escolhe o local do combate. E ao escolher o local, escolhe-se a regra do engajamento. Para executar esta doutrina letal, era necessária uma ferramenta igualmente especializada, um veículo que personificasse a própria ideia de velocidade como arma. A materialização desta doutrina de mobilidade extrema exigia um novo tipo de engenharia, uma abordagem que rompesse com as convenções do design de veículos blindados da época. A tarefa não era simplesmente modificar um chassi existente, mas criar, a partir do zero, uma plataforma cujo único propósito era a velocidade. Deste desafio, sob a gestão da divisão Buick da General Motors, nasceu o M18 Hellcat. Desde o início, o projeto foi guiado por um princípio radical: o sacrifício deliberado de massa em todos os componentes que não contribuíssem diretamente para a velocidade ou para o poder de fogo. O elemento mais drasticamente reduzido foi a blindagem. Em um campo de batalha dominado por placas de aço de 80 e 100 mm, a proteção do Hellcat era quase simbólica. A blindagem do casco media apenas 12,7 mm, o equivalente a meia polegada, suficiente para deter estilhaços de artilharia e fogo de armas leves, mas completamente inadequada para resistir a um projétil antitanque. Mesmo em seu ponto mais espesso, o mantelete do canhão, a proteção não excedia 25 mm. Esta decisão de engenharia era a aceitação tática de que, se um Hellcat fosse atingido por um Panzer, o resultado seria quase certamente catastrófico. A sobrevivência dependia de não ser visto e, se visto, de não ser atingido. Com o peso do veículo drasticamente reduzido para cerca de 17,7 toneladas, quase metade do peso de um M4 Sherman e menos de um terço do peso de um Tiger, os engenheiros puderam focar no coração da máquina, seu motor. A escolha recaiu sobre o Continental R975 Virvin, um motor radial de 9 cilindros, refrigerado a ar, que fora originalmente projetado para aviação. Adaptado para uso terrestre, este motor produce cerca de 400 cavalos de potência.
A combinação de um motor potente com um chassi leve resultou em uma relação potência-peso de aproximadamente 22 cavalos por tonelada, um número extraordinário para a época. Em comparação, o ágil Panzer Panther possuía cerca de 15 cavalos por tonelada, enquanto o pesado Tiger ficava em torno de 12. Esta vantagem matemática se traduzia diretamente em aceleração e velocidade máxima superiores em qualquer tipo de terreno. Para traduzir essa potência em velocidade utilizável, especialmente em terrenos irregulares, os engenheiros implementaram um sistema de suspensão de barras de torção individuais para cada roda, uma inovação para os veículos americanos. Este sistema permitia um curso vertical maior para as rodas, garantindo que as esteiras mantivessem o máximo de contato com o solo, mesmo em alta velocidade, proporcionando uma plataforma de tiro surpreendentemente estável para um veículo tão leve. Outras decisões de design reforçaram esta filosofia. A torre, por exemplo, tinha o topo aberto. Esta característica não apenas reduzia ainda mais o peso, mas também oferecia ao comandante uma visão panorâmica de 360 graus do campo de batalha, crucial para detectar ameaças e identificar alvos rapidamente, um fator essencial para uma tática baseada em emboscadas. A transmissão Torquematic, uma das primeiras transmissões automáticas a ser usada em um veículo blindado, simplificava a condução e permitia que o motorista se concentrasse em extrair o máximo de desempenho do veículo. Cada parafuso, cada placa e cada componente do M18 Hellcat foi avaliado sob a ótica da velocidade. O resultado final não era um tanque no sentido tradicional do termo. Não era um veículo de assalto nem uma fortaleza defensiva. Era um caçador puro, uma plataforma de tiro otimizada para chegar ao ponto de emboscada mais rápido que o inimigo, disparar com precisão letal e reposicionar-se antes que qualquer resposta pudesse ser montada. Era a personificação em aço da doutrina americana de destroyers de tanques. Os números, quando analisados em retrospecto, contam a história de forma mais clara do que qualquer testemunho. No caso do M18 Hellcat, os dados de desempenho não eram apenas impressionantes, eles eram a base de toda sua doutrina de combate. Em testes realizados em condições ideais, em estradas pavimentadas, o veículo demonstrou ser capaz de atingir picos de velocidade superiores a 80, e em algumas circunstâncias, aproximando-se dos 90 km por hora. Para um veículo de combate blindado com esteiras em 1944, este número era extraordinário. Ele não era apenas rápido, ele operava em uma categoria de mobilidade completamente diferente de qualquer outra máquina no campo de batalha. Para contextualizar este desempenho, é fundamental compará-lo diretamente com seus adversários. O Panzer V Panther, um dos tanques médios mais ágeis do arsenal alemão, tinha uma velocidade máxima em estrada de aproximadamente 46 km por hora. O formidável Panzer VI Tiger, com seu peso esmagador, mal ultrapassava os 40 km por hora nessas mesmas condições. Isso significa que o Hellcat era, no mínimo, 2 vezes mais rápido que os predadores que foi projetado para caçar. Mesmo o principal tanque médio americano, o M4 Sherman, era limitado a uma velocidade em torno de 48 km por hora. O Hellcat não era uma evolução, era uma revolução em mobilidade tática. Essa vantagem não se limitava a estradas perfeitas. Graças à sua excepcional relação potência-peso, o Hellcat mantinha uma superioridade de velocidade significativa em terrenos variados. Em campos abertos ou em terra batida, onde a velocidade de todos os veículos diminuía, a diferença proporcional se mantinha. Ele podia atravessar um setor, contornar uma colina ou reposicionar-se de um flanco para outro em uma fração do tempo que uma unidade de panzers levaria para simplesmente girar seu chassis e reorientar sua frente de combate. Essa capacidade de se mover mais rápido do que o ciclo de tomada de decisão do inimigo era sua arma mais potente. Essa velocidade transformava o mapa tático. Uma distância que para uma coluna de tanques alemães representava 30 minutos de deslocamento, para um pelotão de Hellcats, poderia ser coberta em 10. Isso permitia que os comandantes americanos posicionassem suas unidades de destroyers de tanques com uma flexibilidade sem precedentes. Eles podiam responder a um avanço inimigo não apenas defendendo uma posição, mas interceptando ativamente a força de ataque em um ponto de sua escolha, muito antes que ela atingisse seu objetivo. O Hellcat podia ditar os termos do confronto. Ele podia atacar uma coluna blindada em seu ponto mais vulnerável, a retaguarda ou os flancos, e, antes que as pesadas torres dos panzers pudessem girar para responder ao fogo, os Hellcat já estariam se movendo, desaparecendo na paisagem para atacar de um novo ângulo. Do ponto de vista do artilheiro alemão, um Hellcat em movimento era um problema de balística de difícil solução. Rastrear um alvo que se movia lateralmente a mais de 60 km por hora distâncias de combate exigia um nível de habilidade e antecipação que poucos possuíam.
Cada segundo que o artilheiro alemão gastava tentando calcular a deflexão e travar a mira era um segundo em que o Hellcat podia disparar e iniciar sua manobra de evasão. A velocidade, portanto, tornou-se uma forma de blindagem ativa. A melhor maneira de sobreviver a um tiro do canhão de 88 mm de um Tiger não era com uma placa de aço mais espessa, mas garantindo que o projétil fosse disparado contra o local onde o Hellcat estava alguns segundos atrás. Os números de desempenho do M18 não eram apenas uma especificação técnica em um manual, eram a diferença física entre a emboscada e a aniquilação. Era uma arma que se movia na velocidade de uma oportunidade tática. Mas a velocidade, por si só, não destrói tanques. A mobilidade tática, por mais avassaladora que fosse, seria inútil se, ao final da manobra, a arma principal do veículo fosse incapaz de cumprir sua missão. O M18 Hellcat precisava de uma garra letal para justificar sua existência, e essa garra veio na forma de seu canhão M1 de 76 mm. Esta arma representava um avanço significativo em relação aos canhões de 75 mm de cano curto que equipavam a maioria dos tanques Sherman no início de 1944. Com um cano mais longo e uma carga de propelente maior, o canhão de 76 mm disparava seus projéteis a uma velocidade de saída consideravelmente mais alta, resultando em uma trajetória mais plana, maior alcance efetivo e, crucialmente, maior poder de penetração. Com munição padrão perfurante de blindagem, este canhão era uma arma competente, capaz de ameaçar a maioria dos veículos blindados alemães, incluindo a blindagem frontal do Panzer IV e a blindagem lateral de tanques mais pesados a distâncias de combate razoáveis. Contudo, contra a espessa e bem inclinada blindagem frontal do Panzer V Panther ou a formidável couraça de 100 mm do Tiger I, mesmo o canhão de 76 mm encontrava suas limitações. Engajar esses predadores de frente ainda era uma proposta de alto risco, que ia contra a própria doutrina do Hellcat. A solução para este problema não veio de um canhão maior, mas de uma inovação na munição, uma arma secreta que transformava o Hellcat de um caçador perigoso em um predador terminal. Esta arma era munição VAP, sigla para High Velocity Armor Piercing, ou munição perfurante de blindagem de alta velocidade. Distribuída em quantidades limitadas e priorizada para as unidades de destroyers de tanques, a VAP era a chave para desbloquear o verdadeiro potencial letal do Hellcat. O princípio por trás da VAP era a concentração de energia cinética. O projétil consistia em um núcleo penetrador de um material extremamente denso, o carboneto de tungstênio, envolto por um corpo de alumínio mais leve. Ao ser disparado, o corpo de alumínio preenchia o diâmetro do cano, mas se desintegrava logo após deixar a boca da arma, liberando o núcleo de tungstênio, menor e mais pesado. O resultado era um penetrador de pequeno calibre viajando a uma velocidade de saída superior a 1030 metros por segundo, um aumento de quase 30% em relação à munição padrão. Essa velocidade extrema conferia ao projétil uma energia cinética imensa e uma capacidade de penetração drasticamente superior. Ao atingir o alvo, essa energia focada em um ponto minúsculo era capaz de perfurar placas de aço que antes eram consideradas impenetráveis para um canhão de seu calibre. Para a doutrina do Hellcat, a munição VAP era a peça que completava o quebra-cabeça tático. A velocidade do veículo permitia que ele alcançasse os flancos vulneráveis dos Panzers. A blindagem lateral de um Panther, com seus 40-50 mm, ou a de um Tiger, com 80 mm, eram alvos perfeitamente viáveis para um projétil VAP disparado pelo canhão de 76 mm, mesmo a distâncias consideráveis. A combinação da velocidade do Hellcat com a letalidade da VAP criava uma sinergia mortal. As tripulações não precisavam mais se aproximar perigosamente para garantir a penetração. Elas podiam atacar de uma distância segura, disparar seus projéteis de alta velocidade contra os pontos fracos expostos e recuar antes que o inimigo pudesse reagir de forma eficaz. A velocidade levava o Hellcat ao local do duelo, mas era a munição VAP que garantia que ele venceria. Era a garra afiada na ponta da pata mais rápida do campo de batalha. Aqui, o contraste fundamental entre as doutrinas de combate blindado alemã e americana se tornava uma questão de vida ou morte. A abordagem alemã era metódica, previsível e baseada na superioridade material em um confronto direto. As tripulações dos Panzers eram treinadas para identificar o inimigo, posicionar a espessa blindagem frontal na direção da ameaça e iniciar um duelo de artilharia a longa distância, um tipo de combate onde a qualidade de sua ótica e o poder de seus canhões lhes conferiam uma vantagem decisiva. Eles procuravam ativamente o combate frontal, confiantes na capacidade de seus veículos de absorver dano e responder com força avassaladora. Para uma tripulação de M18 Hellcat, no entanto, aceitar este convite para o duelo era o equivalente tático ao suicídio. Sua blindagem nominal de 12,7 mm não oferecia proteção real contra os canhões de 75 e 88 mm alemães,
Um único acerto direto de qualquer um desses veículos seria, quase invariavelmente, fatal. Portanto, a tática do Hellcat era a negação sistemática deste confronto. O jogo não era jogado no tabuleiro do inimigo, mas em um campo de batalha tridimensional definido pela velocidade e pelo terreno. Usando sua mobilidade superior, os pelotões de destroyers de tanques não se moviam em direção à ameaça, mas em paralelo a ela, mantendo uma distância segura e utilizando cada colina, cada bosque e cada conjunto de edifícios como cobertura. A velocidade permitia que eles se antecipassem ao avanço de uma coluna de panzers, escolhendo o local da emboscada muito antes que o inimigo chegasse. O objetivo era alcançar uma posição de flanco, um ponto cego no avanço alemão, onde a força do inimigo se transformava em sua maior fraqueza. O alvo nunca era a imponente placa de blindagem frontal. O objetivo era o flanco, onde os 45 a 50 mm de aço de um Panther, ou os 80 mm de um Tiger, se tornavam alvos perfeitamente vulneráveis para o canhão de 76 mm, especialmente quando armado com a munição VAP. A execução era uma coreografia de precisão e velocidade. Uma vez em posição, a tripulação aguardava. O comandante, com sua visão desobstruída pela torre de topo aberto, identificava os alvos prioritários na coluna inimiga. A ordem era transmitida ao artilheiro. O disparo, ou mais frequentemente, uma salva coordenada de vários veículos do pelotão, era executado com rapidez. O objetivo era atingir o alvo com 1 ou 2 projéteis e, imediatamente, iniciar a próxima fase da manobra, o desaparecimento. A fumaça e o clarão do disparo do canhão denunciavam instantaneamente a posição do Hellcat. Permanecer estático por mais do que alguns segundos era convidar a retaliação. Assim que os projéteis deixavam o cano, o motorista já engatava marcha ré, recuando para trás da cobertura, enquanto o veículo inteiro se preparava para se deslocar em alta velocidade para uma posição de tiro secundária, previamente planejada. O termo matilha era preciso, pois raramente um M18 operava sozinho. Um pelotão, composto por 4 veículos, funcionava como uma unidade de caça integrada, conectada por rádio. A comunicação era a chave que permitia transformar emboscadas individuais em uma campanha de desarticulação. Enquanto uma seção de 2 veículos abria fogo a partir de uma posição, causando choque e forçando a coluna alemã a parar e tentar localizar a ameaça, a outra seção já estaria em movimento para um novo ponto de emboscada, talvez a 1 quilômetro de distância, no outro flanco da formação inimiga. Quando os panzers giravam suas lentas torres para responder ao primeiro ataque, eram atingidos por um segundo, vindo de uma direção completamente diferente. Este método transformava uma força blindada coesa em um conjunto de alvos confusos e isolados, cujas tripulações se tornavam cada vez mais hesitantes em avançar, temendo a próxima salva de tiros vinda de uma direção invisível. Era uma guerra de ângulos e movimento, onde a iniciativa era a principal arma. O objetivo não era destruir um tanque em um único duelo, mas desorganizar e aniquilar uma formação inteira através de uma série de golpes rápidos, precisos e imprevisíveis. A experiência de combate a bordo de um M18 Hellcat era dominada por uma realidade mecânica avassaladora. O som do motor radial Continental R975, operando em alta rotação, preenchia o compartimento da tripulação com uma vibração constante e um ruído ensurdecedor. Era um som grave e pulsante em baixa rotação, que se transformava em um uivo agudo e contínuo sob aceleração máxima, uma assinatura acústica que abafava quase qualquer outra fonte de som no campo de batalha. Enquanto o veículo se deslocava em alta velocidade para uma posição de emboscada, o mundo exterior se tornava um borrão de verde e marrom, visto através das limitadas portinholas do motorista ou da visão panorâmica do comandante na torre de topo aberto. O sistema de suspensão de barras de torção trabalhava incessantemente para manter as esteiras em contato com o solo irregular, mas o percurso dentro do chassi leve era violento e exigia que a tripulação se apoiasse firmemente para manter suas posições. Atrás do veículo, uma pluma de poeira e detrito se erguia, um rastro visível que denunciava sua passagem, mas cuja velocidade tornava difícil para um inimigo reagir a tempo. Ao atingir o ponto de emboscada designado, geralmente uma crista de colina ou a borda de um bosque que oferecia cobertura e uma linha de tiro clara, o Hellcat parava abruptamente. O uivo do motor diminuía para um zumbido tenso. Neste momento de silêncio relativo, a dinâmica dentro da torre mudava instantaneamente do deslocamento para a caça. A torre de topo aberto, embora perigosa e vulnerável a estilhaços de artilharia, oferecia ao comandante um campo de visão de 360 graus, sem as limitações dos periscópios. Com seus binóculos pressionados contra os olhos, ele examinava o terreno à frente, procurando a silhueta angular de um panzer alemão. A comunicação com a tripulação era feita através de gritos curtos e ordens diretas,
ou pelo sistema de intercomunicação interno. A identificação do alvo era o gatilho para uma sequência de ações rápidas e ensaiadas. A ordem do comandante era precisa e desprovida de emoção, transmitida pelo rádio e pelo intercomunicador, alvo marcado. Panther, segundo da coluna. Distância, 800 metros. Flanco direito. Imediatamente, a torre, movida por um sistema hidráulico rápido, girava com um zumbido agudo, alinhando o longo cano de 76 mm com a ameaça. O artilheiro, pressionando o rosto contra a mira telescópica, ajustava a elevação e a deflexão, alinhando a retícula com a silhueta lateral do alvo, onde a blindagem era mais fina. Ao seu lado, o municiador, que já havia antecipado a ordem, inseria um projétil perfurante de blindagem na culatra do canhão, fechando-a com um som metálico e seco antes de gritar pronto. O comandante dava a ordem final: fogo. O recuo do canhão M1 era abrupto, sacudindo o leve chassi de 17 toneladas. Um clarão momentâneo e uma nuvem de fumaça de propelente envolviam a frente do veículo. Por um instante, a tripulação observava a trajetória do projétil. Na distância, uma labareda podia ser vista na lateral do Panzer, seguida por uma nuvem de fumaça negra que começava a vazar de suas escotilhas. Um segundo disparo podia ser ordenado para garantir a destruição. Mas não havia tempo para confirmação visual prolongada. A ordem de recuo era dada quase simultaneamente ao disparo. A fumaça do canhão era um farol que denunciava sua posição para todos os outros tanques inimigos na área. O motorista, já esperando o comando, engatava a marcha ré, fazendo o Hellcat recuar rapidamente para trás da cobertura da colina. Em segundos, o veículo estava fora da linha de visão do inimigo. O tempo de reação da tripulação alemã, identificar a origem do tiro, girar a pesada torre e mirar, era um luxo que a tática do Hellcat se propunha a negar. Antes que o primeiro projétil de 88 mm pudesse ser disparado em resposta, o M-18 já estava em movimento novamente, não recuando em linha reta, mas deslocando-se em alta velocidade para uma nova posição de tiro, a centenas de metros de distância. A caçada não terminava com um único tiro, ela apenas se reposicionava. A coluna inimiga estava agora desorganizada, e o Hellcat, o fantasma veloz do campo de batalha, já havia desaparecido, pronto para atacar novamente de um ângulo completamente novo. Esta caça, no entanto, não era aleatória nem impulsiva. Cada emboscada relâmpago, cada manobra de flanco e cada recuo rápido fazia parte de um plano maior, uma sequência de ações interligadas e controladas por um único elemento que se provou tão decisivo quanto o canhão ou o motor, o rádio. Se o M-18 Hellcat era o instrumento da destruição, o sistema de comunicação por rádio era o maestro que rege a orquestra. As táticas de atirar e se mover de um único veículo eram eficazes, mas quando multiplicadas por um pelotão ou uma companhia inteira, atuando em uníssono, transformavam-se em uma força capaz de desmantelar sistematicamente formações blindadas muito superiores. A doutrina americana de destroyers de tanques investiu pesadamente na comunicação, e cada Hellcat estava equipado com rádio, integrando a uma rede de comando e controle que operava em tempo real. Esta rede conectava não apenas os veículos dentro de um mesmo pelotão, mas também os diferentes pelotões ao seu comandante de companhia e este ao comando do batalhão. O resultado era uma consciência situacional compartilhada que permitia um nível de coordenação tática que as forças alemãs, muitas vezes dependentes de sinais visuais ou de ordens mais rígidas e pré-planejadas, tinham dificuldade em igualar. A caça não era uma série de ataques isolados, era uma campanha de aniquilação coordenada. O processo começava muito antes do primeiro tiro. O comandante da unidade, utilizando informações de reconhecimento, posicionava seus pelotões em locais de emboscada estrategicamente escolhidos, muitas vezes cobrindo múltiplos flancos de uma rota de avanço inimiga. Quando a coluna de panzers entrava na zona de morte designada, o plano era acionado por uma simples transmissão de rádio. O primeiro pelotão, atuando como isca, abria fogo a partir de uma posição, com o objetivo de atingir os veículos da frente ou da retaguarda para paralisar o movimento de toda a formação. A reação alemã era previsível. A coluna parava, e as tripulações, confusas, tentavam identificar a origem da ameaça, girando suas lentas torres na direção do ataque. Este era o momento crucial que o comandante americano esperava. Enquanto a atenção do inimigo estava focada no primeiro pelotão, uma segunda ordem era transmitida pelo rádio para um segundo pelotão, posicionado em um ângulo completamente diferente, talvez a 90 graus do primeiro. Este segundo pelotão abria fogo contra os flancos agora expostos dos panzers, cujas tripulações estavam distraídas e mal posicionadas para responder a uma ameaça vinda de uma nova direção. A comunicação por rádio era uma via de mão dupla.
Enquanto o segundo pelotão engajava o inimigo, o primeiro usava essa distração para recuar e se deslocar em alta velocidade para uma terceira posição de emboscada. Os líderes de pelotão relatavam constantemente o estado da coluna inimiga, quantos veículos foram destruídos, como eles estavam reagindo, se estavam tentando recuar ou avançar. Esta informação em tempo real alimentava o ciclo de tomada de decisão do comandante, que podia então direcionar seus recursos de forma flexível, explorando cada nova vulnerabilidade que surgia. O rádio transformava unidades independentes em uma rede neural tática. Enquanto um pelotão atacava e recuava, outro já se posicionava para o próximo golpe, mantendo uma pressão implacável, negando ao inimigo qualquer chance de se reorganizar. O resultado era o caos na formação alemã. O que deveria ser uma força blindada coesa se fragmentava em um conjunto de veículos isolados e desorientados, sendo atingidos de múltiplas direções por um inimigo que parecia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A velocidade permitia o ataque, mas era a comunicação por rádio que transformava a caça em aniquilação. Em nenhum lugar essa doutrina de velocidade e emboscada foi submetida a um teste mais severo, ou se provou mais devastadora, do que nos campos e colinas ao redor da pequena cidade de Harcourt, na França. Em setembro de 1944, a teoria da guerra de movimento americana colidiu diretamente com a força bruta alemã, e o resultado validaria de forma definitiva o conceito do destroyer de tanques. O contexto era crítico. O avanço rápido do Terceiro Exército do general George S. Patton através da França havia criado uma saliência profunda nas linhas alemãs, mas também havia esticado perigosamente suas linhas de suprimento. O alto comando alemão, enxergando uma oportunidade, planejou uma grande contraofensiva. O objetivo era cortar a ponta de lança de Patton, isolar suas unidades da 4ª Divisão Blindada e infligir uma derrota que pudesse paralisar o avanço aliado em todo o setor. Para esta tarefa, os alemães reuniram elementos do 5º Exército Panzer, equipados com um número significativo de seus mais novos e potentes tanques Panzer V Panther. No papel, o confronto parecia desfavorável para os americanos. As unidades da 4ª Divisão Blindada, incluindo o 74º Batalhão de Destroyers de Tanques e seus M-18 Hellcats, estavam em menor número e enfrentavam um inimigo cujos veículos eram individualmente superiores em blindagem e poder de fogo frontal. No entanto, um fator ambiental se tornaria decisivo: um denso nevoeiro que cobriu a região durante os dias cruciais da batalha. O nevoeiro era uma faca de dois gumes. Por um lado, neutralizava a esmagadora superioridade aérea aliada, impedindo que os caças-bombardeiros atacassem as colunas de panzers. Por outro, criava as condições perfeitas para a tática de emboscada do Hellcat, reduzindo a visibilidade a poucas centenas de metros e transformando o campo de batalha em um labirinto de confrontos a curta distância. Quando as colunas de panzers alemães avançaram, não encontraram uma linha de defesa estática esperando por eles. Em vez disso, foram recebidos por um inimigo fantasma. Os pelotões de M-18 Hellcats, coordenados por rádio, usaram o nevoeiro como um manto. Eles permitiam que as pontas de lança alemãs passassem por suas posições ocultas, e então, atacavam com uma velocidade surpreendente, surgindo da névoa para atingir os flancos e a retaguarda vulneráveis dos Panthers. As tripulações dos Hellcats aplicaram sua doutrina com precisão letal. Disparavam uma ou duas salvas com seus canhões de 76 mm, muitas vezes com munição VAP, contra a fina blindagem lateral dos tanques alemães, e imediatamente recuavam para o véu de nevoeiro antes que as lentas torres dos panzers pudessem girar para responder ao fogo. Para as tripulações alemãs, a experiência foi desorientadora e desmoralizante. Eram atingidos por um inimigo que não conseguiam ver, de direções que não conseguiam prever. A coesão de suas formações blindadas se desintegrou. Os tanques que paravam para combater eram flanqueados e destruídos por outros Hellcats que atacavam de um novo ângulo. Aqueles que continuavam a avançar se tornavam alvos isolados. Ao longo de vários dias de combate intermitente, o resultado foi uma derrota catastrófica para as forças alemãs. Mais de 260 panzers foram destruídos ou abandonados, em contraste com as perdas americanas, que foram drasticamente menores. A contraofensiva alemã, projetada para ser um golpe decisivo, foi completamente paralisada. A Batalha de Harcourt não foi apenas uma vitória tática, foi a prova de conceito definitiva. Demonstrou que uma força numericamente inferior, equipada com veículos mais leves, poderia derrotar um inimigo mais pesado e mais bem armado através do uso inteligente da mobilidade, do terreno e de táticas de emboscada coordenadas. A Harcourt tornou-se a prova de fogo e a justificação final para a aposta americana na velocidade. A blindagem do M-18 Hellcat era, por qualquer medida convencional da guerra blindada, perigosamente fina.
O casco do veículo era protegido por apenas 12,7 milímetros de aço, o equivalente a meia polegada. Em um campo de batalha onde os canhões de 75 milímetros do Panther, e principalmente os de 88 milímetros do Tiger, eram a norma, essa proteção era praticamente inexistente. Para a tripulação de um Hellcat, a realidade era brutal e inequívoca. Um acerto direto de qualquer canhão antitanque alemão de calibre médio ou pesado quase sempre seria fatal. Não havia margem para erro, nem chance de um ricochete afortunado ou de a blindagem absorver o impacto. O projétil inimigo atravessaria o casco como se ele não estivesse lá, com consequências catastróficas para os homens e a máquina. Esta aparente deficiência, no entanto, não era um erro de projeto ou uma falha de engenharia. Era a essência de um risco calculado, uma aposta deliberada que trocava a segurança passiva do aço pela proteção ativa da velocidade. Esta era a troca fundamental no coração da filosofia do Hellcat. Cada quilo de blindagem adicionado a um veículo de combate é um quilo que o motor precisa mover, resultando em menor aceleração e menor velocidade máxima. Ao reduzir a proteção ao mínimo absoluto necessário para deter apenas estilhaços e fogo de armas leves, os engenheiros da Buick liberaram todo o potencial do motor Continental. Eles aceitaram que a sobrevivência do Hellcat não dependeria de sua capacidade de resistir a um golpe, mas de sua habilidade de evitar ser atingido em primeiro lugar. Sua verdadeira proteção, portanto, não era uma placa de aço, mas um conceito tático que os engenheiros e estrategistas chamavam de invisibilidade dinâmica. Esta invisibilidade operava em dois níveis. O primeiro era a capacidade de não ser visto. A velocidade do Hellcat permitia que ele se posicionasse em locais de emboscada antes que o inimigo chegasse e se retirasse antes que sua posição pudesse ser triangulada com precisão. Ele usava o terreno como sua principal armadura, transformando cada colina e cada floresta em uma fortaleza temporária. Mas o segundo nível, e talvez o mais crucial, era a capacidade de não ser atingido, mesmo depois de ser visto. Para o artilheiro de um tanque alemão, um M18 em movimento representava um problema balístico extremamente complexo. As pesadas torres do Tiger e do Panther tinham uma velocidade de rotação relativamente lenta. Tentar rastrear um alvo que se movia lateralmente a mais de 60 km por hora exigia um cálculo de deflexão e uma antecipação que desafiavam até mesmo as tripulações mais experientes. Cada segundo que o artilheiro alemão gastava girando sua torre, ajustando sua mira e aguardando o momento certo para o disparo, era um segundo em que o Hellcat cobria uma distância significativa, alterando constantemente o ângulo e a distância do engajamento. No momento em que o canhão alemão finalmente disparava, seu projétil viajava em direção ao ponto onde o Hellcat estava, não onde ele estaria. A velocidade transformava o veículo em um alvo fugaz, uma miragem de aço que estava sempre um passo à frente do ciclo de mira do inimigo. Em essência, a invisibilidade dinâmica era a aplicação tática da física. Era a capacidade de usar a velocidade para se mover mais rápido do que o tempo de reação do adversário. A sobrevivência da tripulação não estava confiada a centímetros de metal, mas a disciplina do motorista, a consciência situacional do comandante e a doutrina que proibia categoricamente o confronto direto. A blindagem do Hellcat não era medida em milímetros, mas em metros por segundo. Sua proteção definitiva era simples, porém profunda, capacidade de não estar onde o inimigo mirava. O impacto desta doutrina de mobilidade e emboscada transcendeu as estatísticas de tanques destruídos. A verdadeira consequência estratégica do M18 Hellcat foi sua capacidade de sistematicamente quebrar o momentum dos contra-ataques alemães, que representavam a maior ameaça ao avanço aliado pela Europa em 1944. Para entender essa consequência, é preciso primeiro compreender a natureza da estratégia alemã neste estágio da guerra. Sem a capacidade de manter uma linha de frente contínua e estável, o alto comando da Wehrmacht passou a depender de uma tática de defesa elástica, concentrando suas reservas blindadas, as Panzerdivisionen, para executar golpes de massa localizados e violentos. O objetivo era identificar um ponto fraco na linha aliada, geralmente um flanco superexposto de uma coluna em avanço rápido, e atacar com força e velocidade, buscando cortar as linhas de suprimento, cercar as unidades da linha de frente e forçar uma parada geral na ofensiva inimiga. O sucesso desta estratégia dependia inteiramente do choque e da velocidade, de atingir o alvo antes que os aliados pudessem organizar uma defesa coesa. Neste cenário, o M18 Hellcat emergiu não apenas como um caçador de tanques, mas como a principal ferramenta de contra-ataque americana. Sua função estratégica era a de uma força de reação rápida, uma espécie de corpo de bombeiros blindado. Quando o reconhecimento aéreo ou a inteligência de campo detectavam uma concentração de Panzer se movendo para atacar um setor vulnerável, o comando americano não precisava desviar lentamente suas próprias divisões de tanques pesados da ofensiva principal.
Em vez disso, um batalhão de destroyers de tanques M-18 podia ser despachado. Graças à sua velocidade superior a 80 km por hora em estrada, os Hellcats podiam cobrir dezenas de quilômetros em uma fração do tempo que uma unidade de tanques Sherman ou Panzers levaria. Eles chegavam à zona de perigo antes que o ataque alemão pudesse ganhar força total, transformando o que deveria ser uma emboscada alemã em uma contra-emboscada americana. O resultado era a inversão completa da dinâmica tática. A força de ataque alemã, que esperava encontrar apenas unidades de apoio levemente defendidas ou a retaguarda desorganizada de uma coluna em marcha, colidia em vez disso com uma defesa em profundidade, móvel e letal. Os Hellcats não formavam uma linha defensiva estática para ser rompida. Eles se infiltravam no terreno ao longo do eixo de avanço alemão e iniciavam sua campanha de assédio e atrito. O primeiro panzer da coluna era destruído por um tiro de flanco, forçando a parada de toda a formação. Enquanto as tripulações alemãs tentavam localizar a ameaça, eram atingidas por outro pelotão de Hellcats atacando de uma direção diferente. O avanço alemão, que dependia de movimento contínuo, era forçado a parar, lutar e se defender em um terreno escolhido pelo inimigo. O momentum era perdido. O choque era neutralizado. A surpresa, que era a principal arma alemã, era virada contra eles. Repetidamente, desde os campos da França até as florestas das Ardenas, este padrão se repetiu. Contra-ataques que no papel pareciam ter o poder de causar danos severos ao avanço aliado simplesmente se desfaziam ao colidir com essas emboscadas relâmpago. As brechas na linha de frente, que inevitavelmente se abriam durante uma ofensiva rápida, eram preservadas e seladas por essas unidades ágeis antes que pudessem ser exploradas pelo inimigo. O impacto final foi profundo. Ao neutralizar a principal ferramenta reativa da Wehrmacht, os batalhões de destroyers de tanques garantiram a integridade do avanço principal. Eles permitiram que as grandes formações blindadas, como as do Terceiro Exército de Patton, continuassem a avançar, confiantes de que seus flancos vulneráveis estavam sendo protegidos por uma força de interceptação capaz de estar em qualquer lugar, a qualquer momento. O M-18 Hellcat não apenas vencia batalhas, ele garantia que a guerra continuasse a ser travada nos termos e no ritmo ditados pelos aliados. Com o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, a produção do M-18 Hellcat foi encerrada. Foram fabricadas pouco mais de 2.500 unidades, um número relativamente modesto em comparação com os mais de 50.000 tanques Sherman. Para muitas armas daquele conflito, o fim das hostilidades significou a obsolescência imediata e a viagem para o ferro velho. Mas o Hellcat, devido à sua combinação única de velocidade e poder de fogo, encontrou uma sobrevida notável. Excedentes de guerra foram fornecidos a nações aliadas ao redor do mundo como parte de programas de assistência militar. Um dos destinatários mais significativos foi a Iugoslávia, que integrou o M-18 às suas forças blindadas, onde ele serviria por décadas. O que é extraordinário é que o serviço do Hellcat não terminou nos anos 50 ou 60. Quase 50 anos após sua estreia nos campos da França, o mesmo chassi, com o mesmo motor e canhão, foi novamente chamado ao combate. Durante as guerras iugoslavas na década de 1990, os M-18 foram utilizados por várias facções em conflito. Em um cenário de guerra civil, com linhas de frente fluidas e combates de emboscada, sua alta velocidade e perfil baixo se mostraram novamente relevantes. Um veículo projetado para caçar panzers alemães em 1944 encontrou um novo propósito, provando a validade atemporal de seu conceito de design. No entanto, o legado mais profundo do M-18 Hellcat não reside no aço de seus cascos que continuaram a lutar, mas no princípio que ele validou de forma tão conclusiva no campo de batalha. Ele provou, sem sombra de dúvida, um axioma fundamental da guerra moderna: a iniciativa é tudo. A capacidade de ditar o ritmo, o local e os termos do engajamento é uma arma que pode, consistentemente, superar a força bruta e a blindagem superior. O Hellcat demonstrou que a sobrevivência e a letalidade não eram apenas uma função da espessura da blindagem, mas também da velocidade com que um veículo podia se posicionar para explorar uma fraqueza. Esta lição não foi perdida para os planejadores militares e engenheiros nas décadas que se seguiram. Embora a era do tanque de batalha principal, ou MBT, tenha visto um foco contínuo no equilíbrio entre poder de fogo, proteção e mobilidade, a filosofia do Hellcat floresceu em nichos paralelos e cada vez mais importantes. Ela ecoa no desenvolvimento de veículos de reconhecimento armados, projetados para usar sua velocidade para sondar as defesas inimigas e atacar alvos de oportunidade. Ela pode ser vista no conceito dos veículos de combate de infantaria, como o M2 Bradley americano, que, embora projetado para transportar tropas, é equipado com mísseis antitanque guiados,
permitindo que ele destrua tanques muito mais pesados a partir de posições ocultas, uma tática de emboscada diretamente descendente da doutrina dos destroyers de tanques. Atualmente, o desenvolvimento de novos tanques leves e plataformas de fogo móveis, projetados para serem rapidamente transportáveis por via aérea e capazes de operar em alta velocidade, segue a mesma lógica. A ideia é fornecer poder de fogo significativo em um pacote que pode se mover mais rápido que o ciclo de decisão do inimigo. O legado do Hellcat é, portanto, a compreensão de que o campo de batalha não é um ringue de boxe onde os combatentes mais pesados trocam golpes até que um caia. É um tabuleiro de xadrez dinâmico, onde a peça que se move mais rápido e de forma mais inteligente pode colocar o rei do oponente em xeque, independentemente de seu tamanho. O M18 provou que a pergunta mais importante na guerra blindada nem sempre é quem tem um canhão maior, mas sim quem escolhe onde a batalha será travada. No final, a história do M18 Hellcat não é apenas sobre um veículo blindado, mas sobre a validação de uma filosofia de combate. Ela representa a refutação em aço e alta velocidade da ideia de que a força bruta, por si só, é o árbitro final da vitória no campo de batalha. Durante a Segunda Guerra Mundial, o paradigma alemão havia estabelecido o tanque como uma fortaleza móvel, um duelista pesado projetado para absorver e infligir punição em confrontos diretos. O Hellcat, em contraste, foi a resposta simétrica a essa premissa. Ele não foi projetado para participar do duelo, mas para torná-lo irrelevante, provando que a capacidade de escolher o momento e o local do confronto era uma arma mais potente do que qualquer canhão ou placa de blindagem. O Hellcat era, em sua essência, a manifestação física da iniciativa tática. Enquanto seus adversários, os pesados Panzers, se moviam com a cadência deliberada de uma marcha fúnebre, o M18 impunha um ritmo frenético e imprevisível ao combate. Ele transformava o campo de batalha de um tabuleiro estático em um ambiente fluido e tridimensional, onde a velocidade criava ângulos de ataque que antes não existiam. Para as tripulações alemãs, a experiência de enfrentar os Hellcats era a de lutar contra um fantasma. A ameaça não vinha da frente, onde sua força estava concentrada, mas dos flancos, da retaguarda, de direções que mudavam mais rápido do que suas pesadas torres podiam girar. Cada confronto era ditado não por suas regras, mas pelas regras de um inimigo que se recusava a ficar parado. Esta capacidade de controlar o tempo e o espaço do engajamento teve consequências que se estenderam muito além das vitórias táticas individuais. Ao quebrar o momentum dos contra-ataques alemães, os batalhões de destroyers de tanques desempenharam um papel estratégico crucial na manutenção do avanço aliado pela Europa. Eles eram a força de reação rápida que selava as brechas, protegia os flancos vulneráveis e garantia que a iniciativa, uma vez conquistada após o dia D, nunca fosse perdida. Cada coluna de panzers desorganizada, cada ofensiva paralisada, era mais um prego no caixão da máquina de guerra alemã, um resultado alcançado não pela força esmagadora, mas pela aplicação inteligente da velocidade. A lição era clara: na guerra moderna, o controle do ritmo é uma forma de domínio. No final, a história do Hellcat é uma lição poderosa e duradoura sobre a natureza da guerra. Ela nos ensina que a inovação não está apenas em construir uma arma maior, mas em repensar fundamentalmente como a batalha é travada. O M18 não venceu por ser o mais forte, mas por ser o mais rápido e o mais inteligente. Ele provou que a agilidade pode superar a força, que a emboscada pode derrotar a fortaleza, e que a iniciativa é a posse mais valiosa em qualquer conflito. A história da guerra é frequentemente contada através do peso do aço e do calibre dos canhões, mas o legado do Hellcat nos lembra de um princípio mais fundamental. Quem dita o ritmo, dita a batalha. E nos campos de batalha da Europa, por um breve e decisivo momento na história, o M18 Hellcat foi metrônomo de alta rotação da vitória.